que é a Cabala? Como é isso? Madonna que botou isso na mídia, né? Assim, no mundo. A Cabala, mas ela é milenar, né? A Cabala é... Até hoje, né, pelo incrível que pareça, a maioria das pessoas não sabe exatamente o que é Cabala. A Cabala é a sabedoria mais antiga da humanidade. Ela tem mais de 5.000 anos. Recentemente, eu não diria nem que foi pela Madonna, que tem Madonna, Britney Spears, vários astros de Hollywood que estão estudando Cabala. E a Madonna não estuda nem de brincadeira, que o pessoal acha às vezes que é uma coisa de mídia. Ela está nisso acho que há 8 anos. Pois é, mas ela que botou isso na mídia no mundo inteiro, né? Porque aqui no Brasil todo mundo começou a estudar Cabala, ficou uma coisa moderna, chique. Tem um pouco disso também. Agora é uma coisa muito profunda, uma sabedoria que inclusive não era nem assim aberta à humanidade em geral. Ela ficava entre sábios somente. Mas qual é a sistematização dessa sabedoria? Ela está escrita num código? Isso. Esse é um dos pontos importantes, né? Porque hoje em dia, então, você tem vários tipos de sabedoria, tem algumas religiões, caminhos espirituais. Então é muito importante haver uma credibilidade, que não seja uma coisa que surgiu porque você, de repente, teve uma experiência qualquer, mística, e você criou um ensinamento novo. Isso acontece muito hoje em dia, o que eu acho que é uma coisa um pouco negativa, um pouco complicada. A Cabala, ela é baseada em alguns livros sagrados antigos. O principal deles é a Bíblia, o Antigo Testamento, também chamado Torá. Então, é um livro de 3.500 anos, 3.600 anos. Só que é um livro todo codificado. Então, a Bíblia, se você lê a Bíblia hoje, qualquer um de nós, se for ler a Bíblia como ela está escrita, normalmente não entende muito bem. Tem algumas coisas assim que não fazem muito sentido. Não sei se você concorda, mas o tal do olho por olho, dente por dente, ora amar ao próximo como a ti mesmo, ora apedrejar o outro que falou contra o eterno. Então, na verdade, não é nada disso que está escrito. Os cabalistas carregam esses códigos há muito tempo e vêm decodificando esses códigos para a humanidade. Quer dizer, isso é só um dos aspectos, a sabedoria é muito ampla. A Cabala é uma sabedoria judaica? Essa é outra pergunta, né, que nos meus cursos perguntam muito. Quer dizer, ela é anterior ao judaísmo. Esse conhecimento chamado Cabala, ele é um conhecimento de mais de 5.000 anos, conforme eu falei. Mas o que ele defende? O conhecimento? A sabedoria envolve absolutamente tudo. Ela envolve postura de vida. Então, é a primeira coisa, um aspecto ético. Como que você fala, o que você ouve, como é que você se porta diante da vida. Então, o Alcorão judeu? Não é o Alcorão. A Torá seria a Bíblia, o Antigo Testamento, que é o livro mais, digamos assim, estudado no mundo por todas as religiões, seria o livro que o judaísmo carregou e outras religiões carregam, que a Cabala estuda. Mas não é só isso. Tem o Zohar, que é um livro de 2.000 anos, que vem também decodificar a Bíblia, e vai muito além disso. Porque a questão não é só o estudo de um livro para entender melhor o livro. O cabalista, ele tem uma postura diante de tudo na vida. Se a gente quiser pegar um exemplo, estamos falando aqui de estatística. E os exemplos, para a gente poder entender. Por exemplo, melhor. Então, a Cabala ela vai muito do micro para o macro. Na estatística, a gente tem muito presente o macro. Né? Então, quantas famílias no Brasil têm internet, dessas vamos dividir quantas de raça negra, raça branca, e vamos dividindo isso. A Cabala a gente começa com o micro. A gente acredita que a primeira coisa num ser humano é ele acertar com ele mesmo. A gente fala de guerra no mundo, de acidente de motocicleta, vamos pegar os temas todos falados aqui hoje. Então a Cabala considera que isso vai começar dentro do ser humano. Se você não tem paz consigo próprio, você não vai ter paz no trânsito, você não vai ter paz entre os países, nada disso. Então, como conquistar essa paz? Tem uma série de técnicas que a Cabala nos propicia. A principal delas, eu diria, é a meditação. Então a Cabala ensina a gente a ficar melhor. Mas, sem dúvida nenhuma, o objetivo é você se tornar cada vez melhor. A pessoa se tornar melhor, daí ela será melhor cidadão, melhor marido, melhor porque ajuda filho, muito o planeta, pai, né? Como você falou, se você é melhor dentro de casa, então, sei lá, na minha casa, a minha esposa vai ficar melhor, os meus filhos vão ficar melhor, porque tem alguém que está passando uma energia melhor. E no seu trabalho também, porque uma questão muito séria na Cabala nossa é o poder das palavras. A questão que a gente tem com as palavras. Pelo incrível que pareça, as pessoas não se localizam muito em relação a isso. Sabe que existe, mas não leva a sério. Então, essa época pré-eleitoral, por exemplo, eu costumo até brincar com os alunos, a gente não fica falando mal de político. Eu sei que eventualmente é duro, você vê coisas incríveis acontecendo, terríveis, mas a gente não fala mal. A gente tem que saber votar certo. Mas essa coisa, ou até mostrar, informar, tal coisa aconteceu, tem alguns sites que mostram que processo de cada político. Agora, você ficar perpetuando essa história de falar mal do outro, isso não gera energia positiva, nem para quem fala, nem para quem ouve. Isso vale para qualquer coisa. Até para briga de vizinho. Principalmente para briga de vizinho, começa daí. É claro que você pode brincar um pouco, a Cabala tem humor, quer dizer, como cabalista, você não pode ficar aquele chato também que, de repente, quer fazer uma piadinha, alguma coisa, não pode, está falando mal. Quer dizer, dentro de um espírito positivo, você pode tudo.
Até porque não tem muito pode ou não pode. Ri pode. Rir deve. Uma das principais assim, conexões cabalistas é o riso, é a alegria. Isso é fundamental pra gente. Conexão Então, com o quê? Com o cosmo? Com uma força superior? Com... Não, conexão é com a vida mesmo. Quer dizer, a cabala tem essa característica muito interessante, talvez tenha gerado tanta demanda hoje em dia, as pessoas estão procurando cabala, porque não é uma questão assim de religião. Eu sou cabalista, eu sou uma coisa. Você não é cabalista, você é outra coisa. Então, a religião tem muito isso. Cada um é da sua, cada um tem a sua forma de pensar. Até brigam entre si por causa disso. Na cabala não tem isso. Conexão é porque a gente tem uma oportunidade chamada vida. Isso é uma oportunidade, a gente não pode negar. É só faltar saúde na vida de qualquer um de nós que a gente vê o quanto faz falta essa vida, o quanto a gente quer essa vida. E, de repente, passar essa vida sem levá-la da melhor forma é uma grande besteira, uma grande perda. Muito mais do que perder dinheiro. Às vezes você perde um dinheiro e fica arrasado. Mas o que é perder anos de vida? Só, de repente, insatisfeito, reclamando de tudo, adoecendo o tempo todo. Isso é uma outra questão. A gente falou sobre saúde, eu estava falando sobre saúde aqui hoje. Então, a cabala entra aí também. Porque será que o Brasil vai conseguir, a curto prazo, colocar plano de saúde para 185 milhões de pessoas? Acho pouco provável. Então é importante que a gente faça alguma coisa no macro, mas tem que fazer algo no micro. E a gente sabe que se você viver mais calmo, mais feliz, com mais alegria, com certeza você vai ter menos problemas de saúde. Então a conexão é isso, é uma coisa realmente de estar conectado com esse momento aqui agora. Então, quando as pessoas falam assim, estou estudando a cabala, as pessoas estão, na verdade, a grosso modo, comparando, fazendo uma psicanálise através desse estudo da cabala. Quer dizer, porque na psicanálise você melhora você mesmo. Daí, como pessoa melhor, você também melhora o teu entorno, né? Porque se você é menos pessimista, é menos estressado, fala menos mal do outro, de certa forma você é um cidadão melhor, né? Pela lógica. Elida, sem dúvida, o que eu acho que é a proximidade, o canal de interseção entre a cabala e a psicanálise é a questão do autoconhecimento. A pessoa busca alguma coisa para ela se entender melhor como ser humano e parar de jogar tudo no externo, na impossibilidade. Onde tem algumas diferenças significativas, eu tenho muitos alunos que são psicanalistas, minha própria irmã, e que é uma diferença, é que a gente tem muita meditação. Eu acho que a psicanálise, eventualmente, ela é muito boa, é um bom começo, é um bom caminho, mas ela fica muito na cabeça. É uma ferramenta. É uma ferramenta, e às vezes você só pelo mental você não consegue atingir mudança na sua vida. Então a meditação é algo muito interessante. A meditação é parar um pouco só de ouvir o barulho externo, o ruído, voltando ao assunto de hoje, que a gente falou muito aí de internet, telefonia. Isso é muito positivo, sem dúvida, mas tem um lado negativo. Eu tenho filhos pequenos, às vezes eu vejo o tempo todo na internet, o tempo todo se comunicando. Cadê o espaço vazio? Cadê o silêncio? A gente precisa de um pouco disso, né? De voltar para dentro e... reflexão. Né? É possível ficar 20 minutos sem telefonar, sem ouvir, sem... Dá um tempo. Então, quer dizer, não é que seja contra, é muito importante ter tudo isso. E aí que está a diferença para a psicanálise. São muitas ferramentas. Tem a ferramenta da meditação, tem a ferramenta de alguns rituais. O ser humano precisa ritualizar também, é outra questão, né? Você vê Qual seria um ritual? Nós temos Que a diversos cabala rituais. propõe, por exemplo. Inclusive, por acaso, estou vendo aqui hoje, depois de amanhã temos o ritual de Ano Novo. Isso coincide com o calendário judaico, quer dizer, o calendário ele coincide, mas é vivido de uma maneira um pouco diferente. Porque o nosso Ano Novo tem um ritual todo especial, com muita meditação, com muita alegria, com roda. É uma coisa que a gente sempre teve nos nossos ancestrais. Os ancestrais sempre ritualizaram. Você vai numa tribo indígena antiga e tem rituais. Por quê? Porque o ser humano precisa estar junto. Alivia um pouco o ego. Eu acho que se tem alguma maldição é o ego. A gente querer se comparar, ser melhor. A sociedade exige muito isso da gente, né? Você tem que ser criado para ser rico, bem-sucedido, famoso. E aonde leva isso? Normalmente não leva a grandes lugares. Os famosos também morrem, também tem problemas de saúde, também tem insatisfações. Então, a questão do ritual, dessas ferramentas, é para a gente se colocar paralelo ao outro. É muito legal poder estar junto. E voltando aqui o poder de realização, a gente tem como interferir através da cabala, a gente pode interferir na vida da gente? Completamente. Melhorar a vida da gente, melhorar a gente mesmo. Eu escrevi esse livro agora exatamente com esse intuito, né? Porque venho dando cursos no Rio de Janeiro, no Leblon, há algum tempo. Para dizer a verdade, há 1 ano e meio que eu estou dando esses cursos. Teve uma grande demanda, hoje é muito grande, a sala de alunos é muito maior. Mas a ideia é levar esses ensinamentos para o Brasil todo, para as pessoas que não têm acesso, às vezes, a um curso aqui. E o que envolve esse ensinamento, esse curso? Para que vai servir isso? Vai servir para a gente se realizar. Agora, tem que entender o que é se realizar, que é diferente desse sucesso aparente. Sucesso aparente é uma coisa meio dolorosa.
Você pega um jogador de futebol, um Ronaldinho desse, um Romário, ele fica na primeira página do jornal durante 10 anos. Depois some. Como é que é isso para a vida dele? Deve ser doloroso, né? É. Acostuma estar sempre ali, e todos eles passam por isso, todos vão passar. Então a gente vê que a realização verdadeira é uma coisa que tem que brotar dentro. É a questão de poder, é o primeiro princípio da Cabala, receber e compartilhar. É receber muito, quer dizer, dentro da Cabala a gente valoriza muito a questão de você poder ter uma boa saúde financeira, uma saúde física, uma saúde mental, alegria, tudo isso é fundamental, mas compartilhar isso tudo também. Quer dizer, quanto mais a gente recebe, mais recebe da vida, tem que passar isso adiante.